ser um canal do Senhor. A minha segurança, por um lado, é que eu venho aqui diante dos irmãos apenas para a gente estar lendo alguns textos. Embora apenas ler um texto da palavra requer de nós reverência, adoração, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então eu queria pedir aos irmãos que estivessem abrindo a palavra no livro de Isaías, no capítulo 53. Como eu falei, nós vamos ler alguns textos. Eu vou procurar ser breve, ainda que toda vez que eu fale isso, eu acabo me estendendo um pouco mais. Obrigado. Essa é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, tenho meditado nela. Então, que o Senhor possa também trazer aqui, a parte dele, aquilo que ele quer dispensar à igreja. Então, Isaías 53, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o 3, embora meu foco aqui apenas foi um ponto de partida, está no versículo 2. Assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência, nem nele para que o desejássemos. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento dos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Senhor, nós encomendamos aqui a Tua palavra. Amém. Na dependência do Senhor, na expectativa de que seja o Senhor a falar aqui conosco, e todos nós, com aquele que se coloca aqui à frente, com os irmãos que sentam a ouvir, todos nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Amém. Então fala conosco. A Tua palavra ela é viva, ela é poderosa. Amém. E nós nos firmamos nisso para nos ajudar aqui, para Te ouvir. Confiamos no Teu Espírito, aquele que inspirou essa palavra e aquele que pode revelar para nós os segredos do Teu coração que são manifestados através dela. Nos sujeitamos a Ti, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém, irmãos. Então aqui é um ponto de partida daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a compartilhar, a meditar, né? Porque esse texto aqui ele vem falar do nosso Senhor e de uma condição da qual ele era visto ali, vamos dizer assim. Porque aqui diz que ele não tinha beleza nem formosura, né? Olhando para ele, olhando nós, então aqui essa palavra está relacionada com contemplar, olhar fixamente para ele. Então, olhando para ele, não tinha beleza, olhando nós para ele, não havia boa aparência, né? Para que o desejássemos. Então essa é a condição que o texto traz aqui do nosso Senhor. A gente sabe que aqui é uma profecia do Senhor, né? Ali em torno do Calvário, né? Então, mas eu queria destacar esse olhar aqui, essa condição aqui, como ele era visto, né? Então diz que não tinha nele beleza, não tinha formosura, nada atraía, diz que não tinha nada que nos fizesse ali, o texto fala assim, desejar, né? Aí no 3 ainda fala que de quem os homens viravam o rosto, né? Então aqui é um ponto de partida, né? Para a gente olhar que
aqui do ponto de vista desse homem natural, porque é assim que o homem natural vê o Senhor. O homem natural olha para o Senhor e diz: não tem beleza, não tem formosura, não tem nada que eu faça, né, que me faça desejar. O olhar natural faz isso, né? Então, mas glórias ao Senhor, porque nós nos encontramos hoje em outra dimensão. Nós podemos olhá-lo de outra maneira, né? E aí é o texto que eu queria ler aqui em João, no capítulo 12, porque essa palavra de Isaías diz assim: desejássemos, para que, então não tinha nada que fizesse ter prazer nele, que nos levasse a deliciar, né, agradar, que nós nos agradássemos. É essa a condição. Então nada gerava essa expectativa, esse olhar, esse desejo, esse querer estar com ele, esse querer contemplá-lo. Não tinha isso. Mas João 12. Evangelho de João, no capítulo 12. O versículo 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, se a gente pega e faz esse paralelo com esse texto que foi lido, que dizia que nada nele nos fazia desejá-lo, né? Esse olhar natural, ele aqui muda o curso da história. Ele muda o olhar do homem, né? Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então agora, aquele olhar que não desejava, muda, né? Todos atrairei a mim. Então a gente sabe dessa história, né? Em João 3,14 diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, né? O Filho do Homem há de se levantar, né? Para que aquele que crê nele tenha vida. É assim? E não foi assim lá no deserto, aquela figura daquela serpente de bronze. Diz ali que, né, vieram serpentes e as serpentes picavam as pessoas, né? Mas a ordem foi que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse na mão, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Então, na cruz do Calvário, o Senhor venceu os nossos inimigos. Ele sarou as nossas dores, assim que a palavra diz. Então, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, destaco isso no sentido desse olhar, dessa mudança de olhar. Aquele olhar que não tinha desejo por ele, agora tem. Agora mudou, porque ele foi levantado. Ele atraiu. Então não somos nós somos atraídos. Então olha que graça do Senhor, olha que bênção do Senhor, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor, né? Elas estão todos os dias diante de nós e foi manifestada plenamente na cruz do Calvário, mudando a nossa sorte, mudando o nosso olhar, mudando a nossa condição. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, diante dessa situação, eu queria entrar aqui naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que é falar de contemplação, é falar de contemplar o Senhor. E 1 João fala disso, no primeiro capítulo de João, diz assim, a carta de 1 João, no capítulo 1, diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João aqui, a gente sabe que João foi aquele apóstolo que esteve com o Senhor, e aquele de uma maneira especial esteve perto do Senhor, aquele que reclinou a cabeça no peito do Senhor, né? Então aqui ele está falando de experiência, né? Ele está dizendo o que vimos, né? O que ouvimos, o que os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, mas ele diz assim, o que temos contemplado, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque parece que quando ele diz assim, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, parece que já é o suficiente. Então ele coloca mais uma adição aqui, ele diz assim, o que temos contemplado, né? Porque a grosso modo parece que dizer o que vimos já envolve contemplação. Mas se fosse assim, ele não teria acrescentado essa palavra aqui. O que temos contemplado. Porque ver, embora seja algo tão precioso e necessário na vida cristã, né? Nossa experiência, contemplar é algo mais profundo. Contemplar exige algo mais, né? E é isso que a gente vai ver aqui. Eu vou trazer aqui uns 3 circunstâncias aqui na palavra, para a gente tentar entrar nesse aspecto, dessa contemplação, dessa experiência, né? João está falando daquilo que ele viveu, daquilo que ele pôde apalpar, como ele fala, aquilo que ele tocou, né? Mas aquilo que ele contemplou. Essa palavra em João, contemplação, né? Fala assim de pessoas importantes que são consideradas e admiradas, né? Isso traz um contraste com aquele texto lá de Isaías, né? Porque diz lá não tinha nada que fizesse os desejável, né? Mas João aqui já diz dessa contemplação como alguém admirável, alguém de muito valor, né? Então essa experiência de João com o Senhor pôde revelar quem o Senhor é para João. Ele está expressando aqui nessa palavra que diz o que temos contemplado, né? A respeito da palavra da vida. A gente sabe que essa palavra da vida é Ele, esse texto mesmo, mas João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então contemplar essa palavra é contemplar a Ele mesmo, né? Então essa pessoa que é importante, que é admirável, né? Nós somos chamados a isso. Nós somos salvos por Ele, né? Na cruz do Calvário, e agora nós andamos ainda nesse tempo aqui sendo nutridos por Ele, como nós podemos participar aqui da mesa, né? Esse pão e esse cálice que nos nutre, que nos alimenta todos os dias, e a sua palavra é um instrumento de alimentação para nós, de nutrição do nosso homem interior, do nosso espírito, né? Então nós somos chamados a contemplá-lo. E 3 textos na palavra eu queria trazer. Eu sei que muitos outros podem ser encontrados na palavra, né? Mas eu gostaria de destacar 3. O primeiro é Jó, livro de Jó. Jó é a condição mesmo dele, de Jó. Você se lembra quando começa o livro de Jó? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus
e desviava-se do mal. Olha os adjetivos, as qualidades de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente olha para essas qualidades e pode dizer assim, está completo, não precisa mais nada. Observe, Jó era um homem íntegro, reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Será que precisa mais alguma coisa? Olhando pelo olho natural, a gente vai dizer, nossa, como eu queria ter essas qualidades, né? Porque não está dizendo de uma ação momentânea de Jó, está dizendo que era a condição dele, era homem íntegro, era reto, era temente a Deus e se desviava do mal. Será que, né, olhando por aí, a gente diz, precisa de mais alguma coisa? Esse é o testemunho que é dado pelo próprio Senhor a respeito de Jó. Isso aí amplia mais a coisa, né? Deus falando de Jó, né? Então a gente pensando na gente, né? Tomar essas qualidades para a gente e aquele que fala, que diz assim, olha, você é homem, você é mulher, né? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Essa é a sua condição. Você é isso. Jó era isso. Ser é uma condição estabelecida, né? Como eu falei, não era uma questão momentânea. Agora, porque a gente pode fazer isso, a gente pode se desviar de um mal num momento, mas em outro cair por um caminho errado, né? Desavisado, descuidado. Mas aqui está dizendo que não, que Jó era isso, né? Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviado, né? Mas aqui a gente está no início do livro, né? Embora seja um testemunho glorioso, grandioso, mas o livro não acabou aqui, né? Ele está começando aqui. Então Jó é essa pessoa do início do livro. Mas eu vou para outra parte desse livro que também é muito conhecido, e é já o final do livro. Então aí já, quando a gente chega no final do livro de Jó, né, a gente vai encontrar, vai entender então que entre o capítulo 1 e o capítulo 42 aconteceu muita coisa, né? Mas o versículo, eu vou ler a partir do versículo 2, que é Jó falando ao Senhor. Ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, algumas versões dos planos, né, pode ser impedido, pode ser frustrado. Bem sei, é uma certeza que ele tem. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó fazendo a declaração daquilo que era a mente dele, o entendimento dele, né? Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha que coisa linda, né? Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Esse é o Jó quebrantado, né? Depois de 41 capítulos. Né? Então, mas o versículo 5 é o que eu queria destacar. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Né?
E esse ver dos meus olhos fala de contemplação. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouve. Né? Mas agora me veio os meus olhos te veem. Né? Fala de proximidade. Né? Porque eu posso ouvir um barulho distante, mas eu não sei o que aconteceu. Mas se eu chegar perto, né, eu vou saber o que aconteceu. Então, ouvir o barulho é importante, ouvir é importante, mas ele está dizendo, olha, antes eu estava distante, eu te ouvia com os meus ouvidos. Não estou desprezando o ouvir, nós precisamos ouvir. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Né? O ouvir é uma instância que o Senhor usa. Né? Então a fé vem pelo ouvir. Então o ouvir é algo importante. Mas quando ele diz os meus olhos te veem, algo mais aconteceu. Né? Não ficou na esfera do ouvir simplesmente. Foi algo que abriu mais, aprofundou mais. Aí ele pode dizer assim, mas agora te veem os meus olhos. Sabe de que fala essa palavra? Te veem os meus olhos? Fala de contemplar. Agora fala assim, traduzindo, diz isso, olhar intencionalmente para contemplar. Então veja isso, olhar intencionalmente para contemplar. A gente vê aqui uma ação nossa sendo necessária. Né? Eu ouvia, mas agora ele para, olha para você, olha para o Senhor e te contempla. Né? Então, a gente pode estar passando no lugar, ouvir algo, ou então olhar, né? Como João disse, os meus olhos te viram, né? Os nossos olhos viram, mas aí eu posso parar agora, né? E contemplar. Paro agora e vou enxergar a beleza, né? Vou ouvir os ensinamentos, porque quando ele fala disso, eu te pergunto e tu me ensinarás. Né? Então, esse é um texto, né? uma experiência aqui de 3 que eu queria trazer, dessa contemplação. Né? É entrar, como está dito aqui a definição, olhar intencionalmente. Eu acho essa palavra importante porque fala da nossa ação, da nossa atitude, né? Intencionalmente. Né? Nós podemos ouvir, né? Como na parábola do semeador, né? Mas se cair à beira do caminho, se cair no terreno rochoso, não frutifica. Mas olhar com essa condição, se entregando, se dispondo a fruto, a ganho. Né? E a vida de Jó fala disso. Eu não preciso, eu estou aqui para aprender mais esse tempo. Então eu sei que os irmãos sabem disso. Conhece essa história, como foram, como a Ina falou aqui, as experiências, as tribulações, né? Como o irmão diz, os redemoinhos, né? Para Jó chegar a esse ponto. Obviamente ele não deixou de ser homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Obviamente que não. Mas o que aconteceu é que ele pôde ver mais o Senhor. Ele pôde adentrar mais no Senhor. E na verdade, quando a gente diz adentrar mais no Senhor, é uma consequência, porque é o tanto que o Senhor adentrou nele, pôde ganhá-lo, né? Nesses redemoinhos. E aí o Senhor, essa relação de contemplação acontece isso. Né? Nós ganhamos do Senhor e somos ganhos por Ele. Mas aí no outro texto, Lucas, no capítulo 10, tá? São textos conhecidos, corriqueiros, a gente tem muita afinidade com eles, são bastante lidos, né? E aqui é o episódio onde o Senhor encontra
Marta e Maria. Lembrando, irmãos, contemplação é o assunto. Então, Lucas 10, o versículo 38, vai relatar aqui aquele encontro que o Senhor teve com Marta, né, e com Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, em Betânia, né, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só, dizendo-lhe: diz-me que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Como falei, é um texto bastante conhecido nós, mas que nos ensina tantas coisas, né? E confiando que a palavra ela é viva, ela é eficaz, né? Então toda vez que a gente lê, o Senhor nos ensina algo mais, né? A gente vê aqui duas mulheres, né, e duas condições interiores diferentes. E lógico que interior é diferente e a expressão exterior também é consequência da condição interior, né? Porque diz que Marta estava agitada em muitos serviços, preocupada, né, em como servir ao Senhor, em como, né, receber ali, como agradar, como envolvida nos serviços ali, né? Então Marta estava agitada, mas Maria não, porque diz Maria assentando-se, algumas versões diz aquedada aos seus pés, né? Eu gosto dessa expressão, aquedada aos seus pés. Dá uma ideia maior de contemplação, dá uma ideia maior de entrega, né? Porque assentar, eu não sei se os irmãos fazem essa leitura dessas duas palavras, né? Parece que aquedar-se aos seus pés traz uma ideia de uma entrega maior, de uma rendição absoluta, né? Ela se quebrantou, se entregou por completo aos pés do Senhor. Então Maria, aquedada aos seus pés, ouvia os seus ensinamentos, as suas palavras. Então, aquedar-se, né, de fazer sentar-se ao lado, de colocar-se ao lado, se colocar perto, de sentar junto. Aí o versículo continua dizendo: ela ouvia os seus ensinamentos. Então você vê o caminho, né, que a contemplação, que essa rendição de se entregar ao Senhor nos proporciona, né? Maria, ela se entregou, aquedou-se aos seus pés e então ouvia os ensinamentos. Há um propósito na contemplação, né? Há consequências da parte do Senhor nessa contemplação. Aqui Maria, esse episódio fala disso, fala de que ela, se rendendo ao Senhor, se aquedando aos seus pés, contemplando ao Senhor, ela podia ouvir os seus ensinamentos, né? Não é que é uma troca, não é isso, mas é que é uma entrega com a resposta do Senhor.
Então toda vez que a gente se entrega ao Senhor, que a gente se rende a Ele, contempla a Ele, Ele vai manifestar mais dele mesmo para nós. Porque ensinava, né? Ela ouvia os seus ensinamentos. E o que são os ensinamentos do Senhor, senão a própria vida dele sendo dispensada para nós? Não é isso? Então era isso que Maria estava ali. E é interessante que a continuidade do texto, e aqui eu queria destacar também essa questão de Marta, porque o texto nos deixa aqui de alguma forma claro que o que nos impede da contemplação, né? A condição de Marta é que ela estava ansiosa, envolvida em muitos serviços, né? Ela estava preocupada. Por isso, tantas vezes nós encontramos na palavra, muitas delas, o próprio Senhor Jesus dizendo, porque Ele conhece a alma humana, Ele viveu aqui a nossa experiência. A palavra diz sem pecado, mas foi um homem que veio aqui, e Ele conhece. Aí Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então Marta estava ansiosa, estava preocupada, ainda que a preocupação possa ser algo, vamos dizer assim, justificável, né? Ela estava preocupada, tinha alguém que ela estava recebendo, e ela queria dar o melhor, mas não andeis ansiosos. E isso que o Senhor Jesus diz aqui, Ele adverte Marta nisso, mas Ele vai mostrar, né, quando ela questiona o Senhor, Ele vai dizer, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Aqui Ele faz um contraste. Quando a gente vai ver que Ele fala com Maria, Ele faz um contraste. Tudo na palavra tem propósito do Senhor, né? Ele podia parar, estás ansiosa e preocupada, mas com muitas coisas, né? Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. A boa parte que é Ele mesmo, né? Então Marta preocupada em muitas coisas, Maria contemplando o Senhor, né? Porque uma coisa só era necessária para ela, o Senhor, né? Você diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. O foco de Marta estava errado. O foco de Marta estava nas coisas, né? Preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor. Essa palavra precisa ser destacada, né? Escolheu a melhor, né? Fala de novo de uma atitude nossa, né? Maria escolheu a melhor parte. Então fala dessa nossa disposição de coração, né? Maria escolheu a melhor parte. E que garantia que isso não lhe será tirado, né? E não lhe será tirado. Olha que provisão da parte do Senhor, né? Ele em nós nunca será tirado. A garantia não é nossa, a garantia é dele. É o que ele está dizendo aqui a respeito de Maria, né? Então contemplar exige que nos acheguemos, nos assentemos, nós possamos gastar tempo com Ele, né? É essa a condição, né? Fala de quietude também, é estar aos pés dele. Por isso que o Senhor Jesus diz, entra no quarto secreto e fechada a porta, orarás ao Pai, o Pai que vê em secreto, né? Então esse ambiente precisa ser produzido, né? E nessa experiência aqui de Maria e de Marta, nos fala muito, porque às vezes a gente acha que o quarto secreto é aquele lá da nossa casa, mas Maria
certamente estava na sala, mas estava no quarto secreto. Então diz que nós podemos fazer isso em qualquer lugar, em qualquer ambiente onde nós estejamos, porque contemplar o Senhor é uma condição interior. Nós o contemplamos nesse homem interior do coração. É esse lugar que é o lugar da habitação dele. É esse lugar onde ele precisa governar nossas vidas. Né? Então nós somos chamados a isso em qualquer lugar. Pensa nisso, irmãos. Eu me lembro de uma experiência de um irmão, é relatada no livro, os irmãos aqui devem conhecer, porque ele trabalhava numa cozinha, né, em meio ao barulho. O nome do livro, salvo engano, é Praticando a Presença de Deus. Uma das coisas. Então, naquele barulho de uma cozinha movimentada, industrial, provavelmente, ele praticava a presença de Deus, contemplava o Senhor. Então, nós temos essa graça do Senhor. Né? Se a ansiedade vem, se vem as preocupações, eu não vou precisar ir para casa para ir aos pés do Senhor, para contemplar o Senhor, para me assentar junto a Ele, para contemplar Ele, para escolher a boa parte. Né? É onde eu estiver, porque Ele está. Né? Não é no ambiente exterior, mas é no homem interior do coração. Então somos chamados a essa condição. Essa palavra ainda aqui, como ele diz assim, Maria, assentada aos seus pés, ouvia a sua palavra. Essa palavra aqui, ouvir, ela fala de perceber pelos ouvidos o que é dito na presença de alguém. Né? Então era isso que ela... Não é como ouvir um barulho, né? Porque se ouvir é algo mais profundo. Fala de perceber, né? É algo que entra, que nos leva a meditar, a contemplar, a receber os ensinamentos. É aquilo fazer parte de nós. Porque a palavra tem esse poder e esse objetivo. Né? Então ele diz: a palavra não voltará para mim vazia. Né? Então o objetivo é esse, perceber é que o Espírito habite em nós, aquele que habita venha fazer isso. Quando nós ouvimos a palavra, essa palavra possa adentrar, né? E ela tem aquela faca de dois gumes, e possa penetrar fundo, né? Dividir, realizar essa obra. E aqui nessa experiência de Marta, romper com essas preocupações, romper com essas inquietações, né? E nos fazer olhar para um alvo só, né? Escolher a boa parte, aquela que é garantida da parte dele. Mas ainda aqui, e aqui eu vou para o último texto. É um texto que está nos Salmos. E 27. Salmo 27. Eu vou ler a partir do 1. Vou ler até o 5, embora o foco esteja no 4. Tá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse,
o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nisto confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Que coisa linda, né, irmãos? A dependência do Senhor, a certeza do livramento que é o Senhor. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse não é só o Senhor da vida. Esse é o nosso Senhor. Então, se os irmãos se lembram, né, de como nós começamos aqui a falar, a gente leu a Isaías, que não tinha beleza nem formosura, né? Não tinha nada que atraísse, nada que fizesse contemplar. Diz que é onde que os homens viravam o rosto, né? Não fazia caso algum dele. Mas aqui a gente encontra outra coisa. E o foco aqui é o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque todo que pede e todo que busca, acha. Olha que garantia, né? E então, Davi não está falando uma coisa em vão. Por outro lado, a gente, quando lê aqui, já vê a resposta. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha que coisa linda. Porque eu posso pedir algo a alguém e a pessoa não me dá. Mas não é o caso. A certeza é tão grande, né? Uma coisa peço ao Senhor e eu vou buscar. Fala de duas coisas. Fala de uma atitude, né? Eu peço e eu vou buscar. Algumas versões ainda acrescentam assim, com empenho, com afinco. Talvez alguém tenha essa versão aí, né? Então fala de uma total diligência. Mas lógico, firmado numa certeza, né? Uma coisa pedir e vou buscar, né? Não é força. Quem começa a dizer uma coisa, eu buscarei, né? Mas eu peço. Pedir fala de se submeter, não é verdade? Eu só peço, né? Alguém que pode dar, né? Se eu peço, é algo que não é meu, assim, objetivamente, né? Mas a gente encontra uma certeza na sequência do texto, né? Ele pede e diz, eu buscarei. Então isso fala também para nós, né? Que tantas vezes nós pedimos, mas nós não buscamos, né? Fala de empenho, buscarei com empenho, com afinco, diligentemente, né? E eu acho que o tempo também está envolvido nisso, né? Porque a gente pode pedir e até começar a buscar, mas desistir no meio do caminho. Então empenho, afinco, disposição. É isso que Davi está dizendo. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei. Agora, o que é que ele está pedindo ao Senhor? Que eu possa morar na casa do Senhor. Olha que bênção. Aí já estava completo, né? Mefibosete foi morar na casa de Davi, né? E Davi disse, você vai ser como um dos meus filhos aqui, ó. Sentar na mesa como um dos meus filhos todos os dias. E o texto diz isso, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso também é importante para nós.
Aí falando do tempo, né? Eu peço e buscarei que eu possa morar todos os dias. Como eu falei, irmãos, nada na palavra está sobrando, não. Tudo foi escrito de maneira calculada pelo Senhor, providencial. Todos os dias fala da nossa constância com Ele, né? Todos os dias nós precisamos ser esses que habitam nele todos os dias, que contemplam o Senhor todos os dias. Porque a gente, por Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Não é que o ontem não foi importante, mas se eu ficar preso ao ontem, eu não vou prosseguir. E é preciso prosseguir. Então ele diz, né? Todos os dias, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Pronto. Será que para a gente não estava bom isso ali? Parar aqui, tá bom, né? A gente morar na casa do Senhor todos os dias. Mas o texto não para aí. O texto traz um propósito, né? Todos os dias da minha vida para. Ele não está interessado na casa. Embora morar seja tão importante, né? A gente está visitando os irmãos, né? A gente veio passar uns dias, né? Na casa dos irmãos. Mas morar é se estabelecer ali. E é isso que ele está dizendo. Ele não quer passar um tempo, ele quer morar ali, né? Todos os dias da minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. Se a gente olha para o texto, parece uma coisa tão simples, né? Mas é algo tão grandioso. Você pensa, porque essa experiência hoje, não está falando de uma experiência futura, né? A gente precisa ter essa experiência hoje, como o irmão Eduardo pôde falar aqui da experiência dele ali, fazendo café, né, irmão? Contemplando o Senhor, né? O Senhor ali ministrando o coração, a gratidão, reconhecendo o que você está falando, irmão. Me permita. Você falou das preocupações, né? Assim, das atividades ali do dia que precisava ser feitas. Isso vem para você está falando, querer tirar, né? Mas as atividades ali do dia são dignas dessa adoração, desse, como você está falando, gratidão ao Senhor, né? Porque as atividades do dia que ele tinha para fazer não era fruto do que o Senhor providenciou, né? Então, de fato, é contemplar o Senhor, né? Essa vida, esse coração grato ao Senhor, como nós precisamos ter um coração grato ao Senhor, né? Às vezes a gente agradece por algo que na nossa mente é grande, uma coisa que a gente desejava muito, então a gente agradece. Mas em todas as coisas, todos os dias, né? Então o texto diz isso, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas ele traz um propósito. E aqui eu volto a trazer o texto de Isaías para fazer um contraste. Porque diz assim, para contemplar a formosura. Né? Lá dizia, não tinha beleza nem formosura. Mas aqui, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor. Então, como é que esse olhar agora é dessa maneira? Eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. E é assim, irmãos, é Ele que faz. Essa obra que Ele vai e abre os olhos, né? Adentra no coração, e agora os olhos veem, como Jó falou, né? Agora os meus olhos te veem, né? É isso que Davi está dizendo, contemplar a formosura, a beleza do Senhor. É óbvio que não se está falando de um aspecto exterior, né? Mas é do Senhor, porque Ele é esse belo, Ele é esse formoso. Ela diz, o mais formoso de todos os homens, né? Então,
contemplar a formosura, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Maria aquedou-se aos seus pés e ouvia os seus ensinamentos, né? Jó disse assim: eu te perguntarei e tu me ensinarás. E aqui, qual o propósito de Davi? Contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Meditar. O que é meditar no Senhor se não é receber dele os seus ensinamentos, receber dele mesmo através dos seus ensinamentos, ele mesmo através dos seus ensinamentos? Porque a palavra é isso, a palavra é ele sendo dispensado a nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então esse verbo é o nosso alimento, é que nutre o nosso ser, né? Esse homem interior do coração, como a palavra fala. Mas aqui ainda, só para fechar aqui, porque quando ele fala assim, morar, né? Morar na casa do Senhor. A gente lembra do texto que está em João 14, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, Davi não está pedindo uma coisa impossível, né? Há uma morada garantida. Há uma casa garantida, que aqui é essa casa espiritual que é o Senhor, né? Então, na casa do meu pai há muitas moradas, e quem está falando é ele, então vamos ficar tranquilos, né? Está garantido. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar os lugares. Olha que garantia, né? Olha que coisa linda. O Senhor tem uma casa, ele é a casa, e ele prepara o lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, e te digo mais, eu vou preparar lugar para você. Mas também ele disse: quando eu for, aí ele disse: viremos e faremos morada. E agora é o inverso, né? Viremos para vós e faremos morada, né? Então você vê o que significa então esse ambiente dessa contemplação do Senhor. Contemplar o Senhor é um movimento, né? Promove um movimento em que nós entramos e ele entre nós, né? Porque vou preparar-vos lugar, uma morada, mas voltaremos e faremos morada em vós. Que coisa linda, irmãos. Então que o Senhor nos ajude nisso, a contemplá-lo, né? Porque ele já nos deu esses olhos que podem, aqui eu estou falando de olhos espirituais, que podem contemplar essa beleza, essa formosura, que podem desejar, né? Esse homem interior que pode fazer essa oração que Davi fez aqui. Uma coisa peça ao Senhor, e aqui destaco isso também: uma coisa só que é necessária. Ele falou lá para Maria, Davi fala aqui: uma coisa peço. Você está vendo o foco? Você está vendo que Davi discerniu ali que só uma coisa é necessária para ele, né? A gente está falando de um rei, né? A gente está falando de um rei com muitas possibilidades, mas uma coisa só eu peço. Davi era um homem de uma coisa só. Maria era uma mulher de uma coisa só. Olhos focados, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Olhos focados. Então que nós tenhamos esses olhos focados no Senhor, né? Contemplá-lo
para meditar no seu tempo, para que Ele nos instrua, para que Ele habite em nós, porque essa habitação é algo que vai crescendo, o Senhor em nós vai ganhando. Então essas agitações, essas preocupações, elas vão perdendo terreno à medida que o Senhor vai entrando em nós. Irmãos, se nós formos esperar as preocupações se desfazerem, resolver as preocupações para a gente buscar contemplar o Senhor, para a gente buscar essa uma coisa só, nós estamos perdidos, né? A experiência do irmão aqui nos fala disso, né? É contemplar o Senhor. Vamos orar. Querido Pai, nós nos envergonhamos diante da Tua palavra, porque ela é esse instrumento Teu. Por um lado, nós nos sentimos assim, mas por outro lado, glórias a Ti, nós nos alegramos, nós fortalecemos, porque ela nos fortalece. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é o falar de Deus, o falar do Pai para nós, é o falar através do Filho nesse tempo, é o falar pelo Teu Espírito ao nosso homem interior. Ah, Senhor, nós nos alegramos porque nós podemos então tirar os olhos de nós e lançar os olhos em Ti. Nos ajuda que nas circunstâncias das nossas vidas, de cada um na sua realidade, possa chegar, Senhor, nesse mesmo objetivo, ainda das tribulações, como Jó pôde passar, ainda da situação de Marta e como Maria pôde se aquedar aos Teus pés. Ó Senhor, nós suplicamos que nós tenhamos aqui uma oração como de Davi, que desejou ansiosamente, ardentemente, focado, essa uma coisa só, peço ao Senhor e buscarei, que haja no nosso coração diligência, um coração que pede com certeza, porque está pedindo ao Pai, e a palavra diz que o Pai sabe o que necessitamos, e o Pai é poderoso para conceder aquilo que necessitamos conforme a sua vontade. Então isso é segurança para nós. Então nos ajuda a sermos esses diligentes nessa reverência de nos submeter ao Senhor, pedindo para mesmo habitar, contemplar a Tua face, ver a Tua formosura, ouvir a Tua voz, discernir os Teus ensinamentos, porque a Tua palavra é vida para os que ouvem, Senhor, é alimento para nós. Nós Te louvamos, Te bendizemos, em nome do Teu Filho Jesus. Rogamos aqui por essa Assembleia, Senhor. Suplicamos que o Senhor possa cada dia estar encorajando os irmãos, estar se revelando ali, sendo, Senhor, cada dia mais e mais presente, operante pelo Teu Espírito na vida de cada irmão. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que começou uma boa obra e aquele que é fiel para completá-la até aquele dia, o dia da Tua vida, esse dia que nós anelamos e esse dia que se mostra tão próximo. Então queremos prosseguir todos os dias nessa contemplação, nessa comunhão contigo, Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém.